Em entrevista ao jornal O Globo, e aí eu volto um pouquinho aqui para o nosso quintal, o presidente do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, disse que o apoio do partido a uma possível reeleição de Lula em 2026 não é garantido. O deputado admitiu incômodo com a articulação do presidente para tirar a Marta Suplicy da gestão de Ricardo Nunes e compor a chapa de Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Ou seja, essa história da Marta Suplicy está mexendo com as estruturas aí, inclusive com a possibilidade de apoio do MDB, Luiz Felipe Dávila. Bom, mas essa também é uma desculpa do Baleia Rossi para dizer que o partido quer independência total para escolher o seu candidato a presidente da República em 2026. Aliás, todos esses partidos que hoje ocupam lugares no Ministério, exceto, evidentemente, o PT e os outros partidos de esquerda, vão querer mais à frente avaliar se vale a pena mesmo apoiar Lula ou outro candidato, ou mesmo lançar um candidato. Então isso faz parte de toda uma estratégia política, cujo objetivo final é eleger o maior número de deputados e senadores. Não vamos esquecer, todos os partidos políticos hoje têm como objetivo principal eleger a maior bancada. Por quê? Porque ganha essa bolada aí que vocês acabaram de ver, o PT e o PL aí levando 850 milhões de reais do fundo partidário. Então, assim, como é que aumenta o caixa do partido? Elegendo o maior número de parlamentares. Então, o foco dos partidos é eleger parlamentares. E cargos executivos, Evandro, eleição custa caro e não traz recursos. Então o negócio é apostar em algumas candidaturas importantes para aumentar a base parlamentar. Mas quando a candidatura executiva for apenas para fazer número, é melhor economizar esse dinheiro e eleger uma bancada maior. Fala, Piperno. Eu acho que é um pouco patético, né? Um presidente de uma sigla importante vir a público gravar um vídeo para falar que, puxa vida, né? A cooptação de uma secretária do Ricardo Nunes pode nos fazer lá na frente, daqui, né, 2 anos e meio, abrir mão do apoio a esse ou aquele partido. Isso, sabe, assim, o que vai pautar o apoio ou a oposição ao presidente Lula vai ser o tamanho da popularidade dele quando chegar a hora de resolver. E mais, vários desses partidos vão brigar para indicar o vice. Até porque não se sabe se também Geraldo Alckmin continuaria sendo o vice dele. Pode ser que ele tenha ambições aqui por São Paulo, ser candidato a senador, enfim. O fato é que é muito patético isso. Já dizem por aí, inclusive, que um dos nomes que seriam do agrado do presidente da República, caso a chapa tenha que ser alterado, seria exatamente o de Simone Tebet. Hoje, no MDB, hoje não, há muito tempo, uma mulher que ficou em 3º lugar na última eleição, alguém que exerce, enfim, está à frente de um cargo importante no governo. Quer dizer, por que não? Imagina se daqui 2 anos e meio o Lula falar, puxa vida, eu gostaria da Simone Tebet como minha vice. Se seria o Baleia Rossi que ia falar, não quero. E você, Gustavo Segre, como é que analisa esse cenário aí? Só não entendi, Piperno. Quer dizer que para ser candidato à chapa presidencial junto com Lula tem que ter acusado ele de corrupto no passado, né? Eu não sei o que precisa, eu não sei o critério. Ué, o Alckmin fez isso, tá na chapa. Mas o José Alencar não fez, né? Mas, enfim, não, tudo bem, estamos falando do governo agora. Estamos falando dessa etapa pós-Petrolão. Naquela época ninguém sabia do Petrolão, então não tinha como falar que o governo era corrupto quando não tive governo até esse momento. Mas estamos falando de agora. É uma característica, ou seja, temos que convidar alguém que tenha acusado o presidente de corrupção. Tá certo, é política. Nós já temos o Boulos, que acusou o PT de corrupto. Tem um monte de gente que, no momento, falava de voltar na cena do crime. O próprio Geraldo Alckmin hoje é vice-presidente do próprio governo. Mas então, veja, segredo. Os valores dos políticos, de alguns políticos, são um pouco confusos. E a memória é curta, sempre. Mas é claro que a memória é curta e do eleitor também. Por exemplo, o eleitor, ele já elegeu alguém que falou assim, a ditadura devia ter matado mais 30 mil brasileiros. Esse cara foi votado. Uai! Dávila?
Não, eu acho que, enfim, não quero voltar esse negócio de passado, a gente tem que olhar para frente. Olhar para frente é isso aí, os partidos estão pensando em eleger suas bancadas, vão decidir a eleição presidencial muito à frente. Evidentemente que popularidade de presidente ajuda ou não, mas não ajuda muito, porque o que ele quer saber é se isso pode contaminar a eleição das bancadas. Se isso contamina a eleição das bancadas, você não quer estar numa chapa que vai prejudicar a eleição do número de deputados e senadores. Então, essa é uma equação que vai ficar à frente, mas o ponto é que os grandes partidos brasileiros estão de olho em aumentar as suas bancadas no Congresso e que todos os cargos executivos, inclusive presidente da República, é assunto de segundo plano. Agora, mencionando então Marta Suplicy, né, que foi apontada como um dos motivos deste desgosto aí de Baleia Rossi ou de de não haver um apoio lá na reeleição do presidente da República, o retorno de Marta Suplicy está marcado agora para o dia 2 de fevereiro, oficialmente, deve acontecer na Liberdade, e o presidente da República deve participar também desse retorno dela para compor, então, a chapa de Boulos como vice aqui na capital de São Paulo. Quero entender de vocês se toda essa a parte oficial já pode ser um pontapé também de algo que a campanha de Boulos precise diante dos números de Nunes que vem aumentando nas últimas semanas. Fábio Piperno. Sem dúvida. Agora, tem uma coisa que o Dávila insiste muito e é real. E o PT tem que estar atento a isso e por isso a eleição aqui para prefeito e vice, óbvio, né, também é muito importante, que é a história de aumentar bancadas, para depois ter mais dinheiro. Porque vejam só, olha o descompasso. Em 2022, no primeiro turno, o Lula teve 48,4% dos votos, ficou pertinho de fechar no primeiro turno. Enquanto isso, o PT elegeu só 13,5% da Câmara. Então, o PT tem que buscar exatamente fazer um diagnóstico melhor e passar a entender por que ele não tem nem 1/3 do que tem o Lula. E aí, Dávila? É isso aí. Por isso que, se você olhar a estratégia do MDB, do PSD, dos grandes partidos, foi justamente assim: não vamos lançar candidato à presidência na maioria das eleições. O ano passado, a última eleição, o MDB lançou a Simone Tebet e priorizou as campanhas proporcionais. E é o que vai continuar acontecendo. Porque ainda tem outro problema. A cláusula de barreira está subindo a cada eleição. Isso vai reduzir o número de partidos. Vai continuar aumentando as federações partidárias, as fusões partidárias. E aí o partido que tiver o maior número de parlamentares, óbvio que vai estar na posição de ser o aglutinador. Isso é que está na cabeça dos partidos políticos. Infelizmente, o prestígio das eleições para os cargos executivos vem caindo conforme passam as eleições. Segre... Eu gostaria muito, Evandro, de saber o que diz a letra miúda do contrato tácito, na saída da Marta Suplicy, da Secretaria de Relações Internacionais do governo do Ricardo Nunes, para passar a ser candidata a vice na chapa do opositor. Porque tem que ter alguma promessa eleitoral lá no futuro. Talvez, não sei, estou especulando, daqui a 2 anos o Boulos ser candidato a governador e deixar a Marta Suplicy como especificamente prefeita, ou alavancar uma estrutura para que a candidatura o dia de amanhã seja da Marta Suplicy de novo dentro das filas do PT, a gente não sabe. Mas me parece pouco o fato de sair de um partido, logicamente batendo portas e deixando muitas inimizades. Por exemplo, temos visto agora com as declarações do Rossi em relação ao MDB e apoio que poderia dar ou não nas eleições de 2026 ao PT. Tem um custo a pagar e esse custo me parece muito alto para que seja apenas sair de um lugar como candidata para outro com o risco de não ganhar. Tem que ter alguma promessa eleitoral que hoje não sabemos, mas que nós vamos conhecer em breve, com certeza. Fala, Dávila. O Segredo, tem 2 coisas interessantes que está acontecendo no campo da esquerda, né? A esquerda continua apavorada com o fenômeno Bolsonaro, União da Direita lá. Então, agora o que eles começam? A usar esse argumento para unir toda a esquerda em torno de um único nome, que é o Lula. E o que acontece? Os que tinham um perfil mais de centro-esquerda
perderam espaço por várias razões, por brigas políticas, por definhamento de partido, como é o caso do PSDB, né? O Ciro sai do jogo. Então, assim, hoje em dia, a esquerda está dobrando a aposta na reeleição do Lula. E é tudo voltado em torno disso. Então, não tem outra alternativa na esquerda. Não tem uma, assim, não, olha, eu vou correr para o Ciro, não, eu vou correr para o Eduardo Leite. Não tem isso mais. Então, vai ser esse blocão da esquerda contra o que seja, um candidato ou dois candidatos da direita, porque isso mostra o que é a chance da reeleição ou da viabilidade política. Então, é um cálculo já pensando, olhando mais à frente, que não existe outro espaço senão a dobrar a aposta no Lula. Quer arrematar algo, Piperno? Eu quero, quer dizer, a esquerda não tem esse dilema agora, porque ninguém vai, de fato, querer se colocar como alternativa ao Lula nesse momento. Talvez lá na frente a briga seja exatamente para se eleger o sucessor dele. Da mesma forma que tem gente na direita que também prefere adiar o sonho aí de brigar pela presidência lá para 2030 para não ter que enfrentar o Lula de novo, né? Não, tem que enfrentar alguém, né? Não, mas por exemplo... Não, alguém vai ter, mas, por exemplo, o governador Tarcísio, que seria naturalmente um nome forte, esse vai ficar para 2030. Mas tem tanto nome bom, né? Tem o Zucaiado aí, tem o Ratinho Júnior. Tem voto, né? Não, estou dizendo, mas tem vários governadores bem avaliados aí e que, evidentemente, podem pleitear essa vaga. Agora, o que é importante também do lado da direita é se unir em torno de um nome e não dividir. E é o que está acontecendo, de certa forma, aqui em São Paulo. O que está acontecendo em São Paulo? Os partidos estão se juntando ou no Boulos ou no Ricardo Nunes e esvaziando uma alternativa de centro. Pois é, que seria Tabata Amaral, por exemplo.